Olá, bom dia. Vamos então continuar com o nosso trabalho na área de física. Então, analisamos bastante o movimento de um projétil até esse momento, o que acontece quando você deixa um objeto cair de certa altura ou quando você lança um projétil com um certo ângulo com a direção horizontal. Mas agora eu quero mostrar como você realmente pode interferir na aceleração de um objeto. E para fazer isso, eu vou apresentá-lo as três leis de Newton. Até certo ponto, o que estávamos fazendo antes tinha algo a ver com o que eu vou fazer agora, mas as três leis de Newton formam realmente o tronco, uma parte fundamental da física clássica ou da física newtoniana. Às vezes, elas são chamadas também de leis do movimento de Newton. A primeira lei de Newton já está escrita aqui na nossa tela e estabelece o seguinte, que um objeto que se encontra em repouso tende a permanecer em repouso. Então esse verbo aqui é importantíssimo. Está em repouso tende a permanecer em repouso. Permanecer. Um objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento. Eu espero que eu possa dar a você um senso intuitivo do que as leis de Newton representam. Assim, a primeira lei fala de um objeto em repouso. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e fala de que um objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento. Isto é o que eu observo quando pesquiso sobre a primeira lei de Newton na Wikipédia, por exemplo. Permanecer em movimento. E você pode dizer, mas isso é óbvio. Por que Newton deu tanto crédito para afirmar o óbvio? Se eu olhar para a cadeira que estou sentado, por exemplo, ela representa um objeto em repouso. E se eu continuar olhando para ela, tende a permanecer em repouso. Da mesma forma, quando olho para um carro atravessando um cruzamento, temos aí um exemplo de um objeto em movimento. E então, 10 segundos depois, o carro ainda irá permanecer em movimento. E claro, ele vai ficar em movimento, a menos que o motorista pressione o freio ou algo assim. Então você poderia dizer, bem, isto é a coisa mais óbvia que já ouvi. E isto, na realidade, nem sequer precisaria ser escrito. Mas digamos que você fosse Newton e você chegasse para mim, olha que isso aconteceu no século XVII, e Newton dissesse, tenho essas novas leis. A primeira diz que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. E eu diria, Newton, eu posso mostrar que isso não é verdadeiro, eu posso mostrar que essa sua lei não se sustenta. Digamos que eu tenho uma maçã e que eu esteja segurando essa maçã com a minha mão na altura do meu ombro, por exemplo. Então está colocado aqui esquematicamente a minha mão é azul, estou segurando essa maçã aqui que está colocada em vermelho. O que acontece quando eu abrir a minha mão, quando eu deixar de pressionar a mão com os meus dedos? Isso você sabe. O que vai acontecer com a maçã? Ela vai cair. Então, enquanto eu estou segurando a maçã com a minha mão, ela é um objeto em repouso, concorda? Mas então, quando eu libero os dedos da minha mão, deixo de pressionar a maçã, o que acontece? Ela cai no chão. Então você poderia dizer, Newton, eu não concordo com essa sua primeira lei, porque a maçã era um objeto em repouso. Eu não fiz nada com ela, eu apenas deixei ela cair. Eu não apliquei nenhuma força, eu não puxei, eu não empurrei a maçã. Eu não fiz nada, só abri a minha mão e a maçã caiu até atingir o chão. Ela começou a se mover sem que eu fizesse nada com ela. A maçã era um objeto em repouso e em seguida Newton vai dizer, bem, isso é porque há uma coisa chamada de gravidade. E é a força da gravidade que atua sobre a maçã. E eu diria, Newton, você não pode fazer esse tipo de coisa. Só porque você tem uma lei que não faz sentido, você não precisa forçar a barra e criar forças artificiais no universo. Forças que na realidade não existem. Mas no final ficou demonstrado que Newton estava correto. E a maneira de pensar sobre isso é imaginar que nos encontramos no espaço sideral, longe de qualquer planeta, longe de qualquer estrela, e que vamos repetir exatamente o mesmo experimento.
Mas vamos dizer então que nós nos encontramos nesse espaço sideral. Que estejamos, por exemplo, estacionários ou que estejamos em repouso. Nós estamos flutuando em relação a quê? Então, se estamos no espaço, eu estou segurando a maçã com a minha mão, como nesse exemplo que nós já apresentamos aqui. Se eu liberar a maçã, se eu soltar a maçã, se eu liberar a força que meus dedos estão exercendo sobre a maçã, o que acontecerá com ela? Nada. Ela não vai cair para lugar algum, não vai se mover. E assim, sempre que você pensar sobre as leis de Newton, vai ver como elas são surpreendentes. Não se falava sobre o espaço naquela época. Ele estava vivendo nesse planeta, aqui no planeta Terra, onde tudo tende a cair e onde os objetos sempre movem sem uma razão que fosse bem compreendida. E, na verdade, ele apresenta uma teoria onde poderia haver um lugar onde não há forças que atuam sobre os objetos, onde a gente pudesse soltar uma maçã e ela continuar exatamente no mesmo lugar onde estivesse. E, similarmente, o objeto em movimento tende a permanecer em movimento. E lá, de novo, eu teria que dizer para o Newton que isso também não faz sentido. Então, digamos que eu tenho uma tábua inclinada, como está apresentado aqui agora nesse novo esquema. Está a tábua desenhada aqui em roxo. Ela está inclinada, tem aqui um suporte, né? Esse suporte que está colocado em branco para poder manter essa tábua inclinada. E que eu tivesse aqui em vermelho, por exemplo, uma bola de gude. Essa bolinha de gude que está colocada aqui. E eu desse um empurrão nessa bola de gude desenhada em vermelha, ela ia na horizontal em cima dessa linha verde e começasse a subir em cima dessa tábua. Então, se eu lançar a bola de gude para cima, rolando sobre a tábua, a sua velocidade começa com um valor alto, esse valor elevado, vai subir na tábua, vai diminuindo a velocidade até que chegaria num certo ponto e ela iria parar. O movimento ascendente, então, sobre a tábua é um movimento desacelerado. Ela chegaria até nesse valor onde ela atingiria uma velocidade aqui igual a zero e começaria o que? O seu movimento de retorno, o seu movimento de volta. E eu poderia dizer para você, olha, esta bola de gude estava em movimento. Em algum ponto ela para e, na verdade, até inverte seu movimento. Estava subindo, agora está descendo. Se eu lancei a bola de gude sobre a tábua, ela vai viajar alguns metros para cima e então vai parar e começar o movimento de volta para baixo. E Newton diria, bem, existem algumas forças atuando na bola de gude, como a resistência do ar, como a força de atrito da madeira sobre a bola de gude. E você diria novamente, Newton, lá vem você com as tais forças. E é por isso que esse assunto não é tão intuitivo assim, não constitui assunto de tão fácil percepção para nós. Porque Newton tinha essencialmente que perceber que havia todas estas forças atuando sobre um objeto quando pessoas daquela época não eram capazes mesmo de conceber a ideia de que existisse um lugar chamado espaço, por exemplo, onde todas essas coisas que estamos falando não aconteceriam. Se eu empurrar um objeto no espaço, ele vai permanecer em movimento. Ele será um objeto em movimento até que uma outra força atue sobre ele. Então esse assunto estava longe de ser intuitivo, ou seja, algo de senso comum, compreendido e aceito por um bom número de pessoas. E assim uma maneira mais moderna para escrever isso é pelo uso de um sistema de referência, ou seja, a definição de um sistema de referência. Ou seja, que existe um sistema de referência e eu vou explicar o que é um sistema desses. Mas existe um sistema de referência onde essas ideias sobre o movimento se aplicam. E isso poderia constituir uma nova forma de enunciar a primeira lei de Newton sobre o movimento. Então, o que é um sistema de referência? Então, tudo na física, se digo que um objeto está movendo, que está em movimento, o objeto está movendo ou está em movimento em relação a quê? Movendo-se em relação ao observador? Movendo-se em relação à Terra? Você não sabe. Assim, no exemplo em que eu e a maçã estamos no espaço e eu solto a maçã da minha mão. Nesse caso, eu estou observando a maçã de um referencial chamado de referencial inercial. Portanto, esse é um sistema de referência onde realmente as leis de Newton vão valer. Se eu estou segurando a maçã aqui na Terra e eu libero a maçã da minha mão,
ela vai cair, como já mostramos aqui já exemplificamos aqui no caso. Liberou a mão, a maçã vai cair até onde? Até tocar o solo, não é isso? A razão pela qual essa primeira lei de Newton não se aplica aqui é porque eu não me encontro realmente em um sistema de referência inercial. Porque eu e a maçã estamos ambos sendo constantemente puxados por essa força chamada de gravidade, ou seja, a força de gravidade terrestre. Assim, embora pareça que nada está acontecendo, eu e a maçã estamos constantemente sob a ação da gravidade. A gravidade está constantemente agindo sobre nós. Da mesma forma, se eu estou no interior de um carro e esse carro começa a acelerar. Então vamos mostrar aqui nesse novo quadro, já fizemos o desenho para poder ganhar tempo. Estamos aqui com um carro em amarelo, tem aqui um banco em roxo e eu estou representado aqui em azul. Imagine que no interior do carro tenhamos uma moeda dependurada em uma linha, como mostrado. Ou seja, aqui no teto do carro tem uma linha e nessa linha está pendurada uma moeda. O carro estava movendo-se em uma estrada reta, essa estrada reta em vermelho, e a velocidade do carro até então, a velocidade dele era mantida com um valor constante, sei lá, 60 km por hora. Quando ele começar a acelerar, ou seja, a sua velocidade começar a aumentar, a linha que sustenta a moeda, que antes estava na vertical, agora começa a fazer um ângulo com a vertical, como nós estamos apresentando aqui. Enquanto o carro estava andando a 60 por hora com V constante, a linha que sustenta a moeda, essa linha branca, estava na vertical. Quando a velocidade começa a aumentar, o que acontece com a linha que sustenta a moeda? Ela começa a fazer um certo ângulo com a vertical. Durante a aceleração do carro, a moeda move-se para trás. É isso que acontece quando o carro acelera. Quando o carro deixa de acelerar, a moeda dependurada na linha volta para sua posição vertical. Para quem estiver sentado no banco do carro, sente uma força nas costas, como se o encosto do banco estivesse pressionando as suas costas. Não tem nada realmente agindo sobre a moeda para fazer isso. Por que a linha agora está com esse ângulo? Porque o motorista diz que está sentindo essa força em suas costas enquanto o carro está acelerando. E o que eu diria é, bem, tudo isso é porque você está em um sistema de referência não inercial. Para alguém de fora do carro diria, bem, o carro está realmente sendo acelerado. E é por esse motivo que a moeda move-se para trás. E a linha que sustenta a moeda passa a formar esse ângulo com a vertical. Espero que tudo isso não pareça muito confuso para você. Por que motivo a moeda que se encontra dependurada move-se para trás quando o carro se acelera? Esta é a questão que estamos procurando entender, já que na direção horizontal não existe força da gravidade ou coisa parecida. Espero que não tenha causado muita confusão em sua cabeça até o presente momento. Sobre o sistema de referência, ou seja, a referência que usamos para dizer se o objeto está ou não em movimento, devo perguntar: existe alguma força externa atuando sobre esse sistema de referência? Esse sistema está em repouso? Esse sistema está acelerando-se? Falaremos mais sobre esse assunto. Vejo você no próximo vídeo.